Beleza, bom, na aula passada, no finalzinho da aula, a gente identificou um probleminha que é com relação ao alinhamento dessa imagem aqui, quando ela fica em resoluções menores aí, que, se não me engano, 992, né? Vamos dar uma olhada aqui de novo. Então, enquanto tá assim, ó, lado a lado, aparentemente fica tudo belezinha, né? Aparentemente não fica, né? A gente testou, tal, 1200, 1100 e pouco, beleza, tal. E aí, quando vai chegar em menor que 992, acontece isso aqui, tá? A nossa imagem fica para cima lá, ela sobe, ela tá transpondo aqui o topo do nosso site, tá? E se a gente continuar diminuindo aqui, o problema persiste, tá? Isso está acontecendo porque é o seguinte, a partir do momento que a gente posicionou o conteúdo que está dentro daquela coluna absolutamente, tá? Essa box aqui, ó, ela está posicionada absolutamente, tá? O que acontece? Essa div aqui, ela perde a referência de altura. Tá vendo que ela está com a altura ali só de 63.5? Tá vendo? Ela perde a referência da altura desse conteúdo aqui. Então, basicamente, se a gente vier aqui, ó, eu vou testar aqui no browser mesmo, tá? Se eu passar uma altura aqui, por exemplo, height de, sei lá, 500 pixels, olha só o que acontece. Como ela tem altura, agora ela vai dando lugar para nossa imagem entrar dentro da tela. 600, 700, sei lá. Enfim, ela precisa de altura. Em resumo, é isso. Deixa eu testar com porcentagem, mas eu acho que como ela não tem uma referência pi, não vai funcionar. Talvez funcione. Vamos ver, 30%. Aparentemente está funcionando sim. Tá. Mas aí tem outro detalhe aqui antes da gente resolver essa questão da altura aqui e fazer a nossa imagem ficar posicionada corretamente, que é o seguinte. Deixa eu só colocar aqui, ó, height 100%. Beleza, o 100% teoricamente é o que resolveria o nosso problema, mas olha só o problema. Era isso mesmo que eu queria tentar demonstrar aqui. O nosso wrapper, né, a altura do nosso wrapper aqui, ó, tal, ele não sabe exatamente o tanto que o nosso elemento aqui vai ter de altura, então ele fixa a altura dele aqui onde ele calculou inicialmente, tal, e depois se o nosso outro conteúdo aqui tiver altura em porcentagem, ele não compensa, tá? Ele não se recalcula para ele ter uma altura diferente. Eu vou fazer isso, eu vou testar, na verdade, porque pode ser que isso esteja acontecendo só aqui no browser. E por fim, a última coisa que eu queria falar, antes da gente botar a mão na massa, é que com relação a design, eu acredito que nessa página, quando ficar para smartphone, deixa eu ligar o DevTools aqui, ó. Quando ficar para smartphone, eu acho que aí a foto não deve ser a primeira coisa que aparece, tá? Então, eu quero fazer um order, a gente vai usar a classe do Bootstrap Grid mesmo, para inverter a ordem. A gente já fez isso em outras aulas e a gente vai fazer aqui também. Então, a gente vai jogar a imagem por último e vai deixar essa coluna, né? essa div, com as informações dele em primeiro, tá? Então, beleza, vamos começar por isso, que é o mais simples a se fazer, e testar, e depois a gente vê essa questão da altura ali, tá? Se a gente vai poder usar porcentagem ou não, beleza? Então, vamos lá no nosso código. Então, vai ser esse cara aqui, tá? O avatar, e também esse cara aqui que são as informações, beleza? Então, no avatar, eu quero que ele seja, quando for a partir de 0, eu quero que ele seja order 2, ou seja, eu quero que ele venha por baixo, ele fique embaixo, ele fique em segundo. E quando for a partir de 992, ou seja, order LG, e aí é 992, eu quero que ele volte a ser o primeiro, porque é quando vai estar o conteúdo lado a lado um do outro, beleza? E aí agora a gente inverte na outra div aqui, na outra coluna, né? Então aqui vai ser 1, que eu quero que venha primeiro, quando for em resoluções pequenas, né? E eu quero que volte a ser em segundo, né? Quando for a partir do LG. Vou atualizar aqui agora e vamos ver o que aconteceu. Beleza, o nosso texto veio em primeiro, legal, conteúdo. E agora a nossa imagem está entrando embaixo do conteúdo aqui. Por quê? Porque o LG agora ele não está nem com aquela alturinha que estava antes, ele zerou, tá? Então o order influenciou de alguma forma aí. Vamos testar aqui agora, vamos testar direto no código, né? Se a gente pode usar porcentagem ou não. Por que eu vou testar direto no código? Porque se eu testo aqui,
pode ser que o nosso wrapper não vai recalcular, tá? Então, se a gente testa no código da refresh, aí o browser recalcula tudo pra gente. Então, eu não vou testar por aqui agora, tá? Colocar uma altura aqui nessa div. Vamos testar lá no código para o nosso browser poder recalcular tudo pra gente. É o nosso JL avatar sobre essa coluna aqui, a gente já tem uma classe nela e já está aqui até. Beleza, eu vou testar uma porcentagem aleatória aqui, height, 35%. Vamos ver se vai influenciar alguma coisa. Então, só recapitulando o que a gente quer. A gente quer que essa div aqui agora, essa coluna de LG4, ela tenha altura, porque a altura dela está zerada, e se ela tiver altura, aí ela vai sair de baixo da anterior, tá? Por que ela não tem altura? Porque o que está dentro dela está posicionado absolutamente. Então, ele perde a referência da DivPy aqui, né, com relação à altura, tá? Beleza, coloquei os 35% aqui, salvei, vamos atualizar. Olha aí, olha só, era exatamente o que eu temia. O nosso wrapper ele não está conseguindo se recalcular diante aqui dessa altura aqui que a gente passou, tá? Então, deixa eu ver se eu passar valor fixo ao invés de porcentagem, se ele consegue. Vou passar 500 pixels aqui, tá? E aí vamos ver se o wrapper vai recalcular. Atualizei. Interessante. Então, quando a gente passa valor fixo, o nosso wrapper consegue entender o bloco aqui, a altura do bloco, e ele se recalcula. Se a gente passa porcentagem, não. Então, beleza. Agora ficou mais fácil da gente trabalhar aqui. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que agora pegar e toda media query que for referente ao às nossas views antes de 992, a gente vai ter que atribuir uma altura aí. A gente não vai poder usar porcentagem, a gente vai ter que atribuir a altura fixa, então a gente vai ter que ir no olhômetro mesmo e testando, tá? Eu vi que 500 ficou bom aqui no 375, né? Vamos ver no 320, que se não me engano era o nosso iPhone 5, isso. Também ficou interessante, eu acho que esse espaço aqui tá até grandinho, talvez dá pra gente diminuir ligeiramente aqui para 450. Então esse aqui é o 320 já, né? Eu vou já até copiar aqui, porque a gente vai usar nas outras media queries. Vou dar um Ctrl C, vou salvar. Atualizei. Beleza, acho que ficou mais legalzinho aqui, um pouco mais próximo aqui do final do texto, tá? Então a pessoa vai rolando, chegou aqui e tal, finaliza. Beleza. Eu acho que dá para ser até menos, dá para ser 400, vai. Vou atualizar. 400 ficou muito colado agora, acho que pode ser 430 então. Legal, fechou. É isso mesmo, 430. Agora, lá no nosso iPhone X, 430 ainda tá bacana, tá uma distância interessante, então beleza, 375 já tá coberto aqui. Tinha também o nosso Pixel, que é 360, qual é o Pixel? Ou é o Galaxy? É o Galaxy. Em 360 também ficou bom, beleza. Vamos ver aqui o Pixel. 411 já não ficou. Então a gente sabe que a partir de 400 ou alguma coisa assim a gente vai ter que mudar. Então vamos lá no Media Query. Cadê? Passou aqui um Media Query. A gente já está no 992 aqui. Passamos muito rápido. Tá, a gente não tem nada mais ou menos aqui, tipo em 400, 400 e alguma coisa, tá vendo? Do 360 a gente pula para o 576. Então eu vou criar mais um Media Query. Na verdade eu vou copiar daqui de cima para ir mais rápido. E eu vou falar que esse Media Query vai ser em 400, vai. E aí eu vou... É o nosso JL... como é que é o nome aqui da nossa div? Avatar sobre, né? JL avatar sobre. E aí eu vou colocar um height fixo, então. Height de... vamos colocar 500, vai. Vou atualizar. Beleza, acho que 500 ficou legal. E provavelmente daqui para frente 500 já vai servir para as outras resoluções. Vamos testar. Aqui ainda é 411, beleza. Aqui no iPhone a gente já tinha visto, 320. No iPhone 6 também tá legal. No Plus também tá legal. Que já pegou 500 porque é maior que 400, ó. Aqui no iPhone X
também tá tranquilo. E aqui já é resolução de smartphone, de tablet, tá? E o tablet ele é do 768 até o 1024. Se você gira, já fica legal. E aí a gente precisa mudar essa altura aqui agora. Porque agora, como a gente está passando uma altura explicitamente, ele não está alinhando ao rodapé mais, porque a div não está ficando com 100% de altura. A gente vai ter que trocar isso aqui, tá? Lá no nosso depois de 992, tá? Mas enquanto for menor, ou seja, aqui num tablet sendo visto verticalmente, a gente vai ter que modificar isso aqui também e provavelmente vai ser interessante a gente modificar o tamanho dessa imagem aqui também, tá? Que aí ela ocupando 100% da largura, que eu acho que não vai ficar legal. Então vamos na nossa resolução 768. A gente tem até um 700 aqui, que provavelmente é algum outro tablet. Eu não lembro por que a gente colocou essa resolução de 700 ali, mas vamos trabalhar na 768 mesmo, tá? Aqui na 768, então, eu vou falar o seguinte, que eu quero que a nossa imagem aqui, ela vai... a nossa div aqui, ela está com 500 pixels de altura e eu vou diminuir a imagem, então eu vou manter esses 500, tá? Então, aqui em 768, a gente precisa achar o nosso JL Box IMG. JL Box IMG. E aí a gente quer selecionar o que? A imagem que está dentro. E aí, vamos testar aqui, na verdade, o que vai ser. Se vai ser a imagem ou se vai ser a própria box. Tá, eu acho que vai ser a própria box mesmo que a gente vai trabalhar e não a imagem. Então essa box, ela vai ter uma largura de 50%, metade do que ela está ocupando ali. Vamos testar para ver se vai ficar bom. Vou atualizar. Ele não está pegando aqui, ó, porque ele está sendo sobrescrito lá na 1480. Mas não deveria, já que essa aqui está vindo antes, tá? Tá, o que está acontecendo aqui é que essa classe que está afetando aqui lá na linha 1480, ela está fora dos media queries aqui, por isso que ela está afetando dessa maneira. Cadê 1480 aqui? Ela está lá perto das classes utilitárias, então na verdade eu vou recortar ela daqui e vou jogar ela dentro do nosso media query lá, que já é a partir do nosso 992. Cadê ele aqui? Esse aqui é o 1200, 992 aqui, tá? Então vou jogar aqui, ó. Beleza, vou salvar. Agora sim deve surtir efeito 50%. Isso que a gente colocou. Olha só, 50% ficou interessante, tá? Que a gente mandou lá no 768. Eu acho que tá tranquilo aqui, embora não seja o design mais bonito, digamos assim, mais elegante, mais perfeito aqui, tá? Eu acho que ainda assim tá coerente aqui na 768, ficou um tamanho legal. E eu não vou centralizar essa imagem porque o tempo todo ela foi pensada para ficar, ela é meio cortada, né? Então ela foi o tempo todo pensada para ficar no rodapé e na lateral esquerda. Então vai ficar assim mesmo, tá? Essa aqui vai ser a diagramação quando a pessoa acessar um tablet 768 na vertical, tá? Se ele acessar na horizontal, aí já melhora um pouquinho, mas agora a gente tem que refatorar aqui também, tá? E aí essa refatoração vai ser o quê? Vai ser o nosso JL avatar sobre... A partir de 992, tá? A gente tem que mudar o height dele aqui. E eu acho agora que a partir de 992 ele vai aceitar a altura, tá? Então a gente não tem o avatar sobre aqui. Então eu vou adicionar logo antes dessas aqui, ó. E agora eu vou testar se a porcentagem já vai voltar a funcionar, já que agora as colunas estão lado a lado, tá? Então vai ser height 100% para sobrescrever aquele 500 que a gente colocou, beleza? Atualizei e beleza, funcionou, legal? Então eu vou só fazer uma recapitulação aqui, eu não sei se ficou muito confuso o que a gente fez aqui, mas basicamente a gente foi setando uma altura fixa para cada resolução aqui, para cada media query, né? A gente tentou cobrir todos os tamanhos possíveis aqui, ó. Se eu desligar o Media Tool aqui, o Device Tool aqui,
e a gente foi encolhendo, quando ela perde a referência de ficar uma do lado da outra, ela não pode mais funcionar com essa altura de porcentagem, tá? De 100%, beleza? E aí quando ela perdia isso, então ela ficava com a altura zerada, e a gente foi passando uma altura fixa. Só que olha só, a gente vai ter que refatorar isso aqui, porque já deu para ver logo de cara que vamos ver aqui, entre 790 e 991 não tá legal. Então vamos procurar se tem um Media Query aqui. Tem o 768, né? Vai ter que ser lá no 768 mesmo, que a gente colocou o quê? 50% lá, se não me engano? A gente colocou 50%. 50% funcionou legal só lá no 768 mesmo. Mas aí quando a gente chega em 790 já não fica tão bom assim, olha só. Ele já fica maior do que deveria. Vamos fazer o seguinte, vamos testar uma altura fixa ao invés de porcentagem mesmo, tá? Só que vamos testar uma altura fixa um pouco maior aqui, então. Vou inspecionar aqui. E ao invés de 50% eu vou tentar 600 pixels, ficou muito grande. Vamos tentar 400 pixels de volta, ficou pequeno agora. Vamos testar 350 pixels. Beleza, 350 parece interessante. Aí se a gente continuar aumentando até o 991, continua tranquilo. Então vamos de 350 aqui ao invés de porcentagem. Eu tive que interromper a nossa revisão porque a gente achou mais problema, né? Beleza, continuando a nossa revisão. Vou voltar aqui. Então, como eu estava falando, quando ela perde a referência de ficar uma do lado da outra, né? Quando essa coluna perde a referência, essa aqui, ó, ela deixa de ter a altura 100% e a gente teve que colocar uma altura fixa, então, em cada resolução. Então, aqui, ó, ela está com a altura fixa que a gente acabou de colocar. E aí, quando vai ficando menor... Opa, aqui também, deixa eu dar um refresh. Aqui também não deu muito bom. Essa resolução aqui então seria de 576 para frente. Por que não ficou bom? Porque ela está usando um height de 500 pixels, mas aparentemente o que não está funcionando é a box IMG aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Tá. Olha só, a nossa box IMG ela só tem aquela largura 100% a partir de algum breakpoint aqui para frente, tá? Aqui ela tá até com uma largura fixa, ó, que a gente colocou, mas menor que 768, a gente precisa determinar a largura dela. Então a gente tem que ir lá no nosso 320, nessa box MG na linha 712. Vamos lá, rapidão. E aqui faltou uma largura. Então, largura. Vou colocar 100% que eu acho que vai funcionar, tá? Salvei. Vou atualizar. Tá, beleza, com 100% funcionou, mas 100% não vai dar certo. A gente vai ter que colocar uma largura um pouco diferente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma largura fixa Na verdade não vai poder ser fixa. A gente vai ter que mexer um pouco mais, porque olha só, se eu colocar 100% aqui nesse Media Query, na hora que chegar aqui em 400 e alguma coisa, fica interessante, tá? Então vai ter que ser menor, na verdade, a partir de 430 ali mais ou menos, aí vai ter que ser uma largura fixa. E essa largura fixa vai ser mais ou menos uns 370 pixels, tá? 350 e tal. Então tá, a gente vai procurar aqui. Então só recapitulando, aqui fica bom, porcentagem 100%, mas quando chegar em 430 mais ou menos, vamos procurar a Media Query que a gente tem aqui próxima disso, que é a 400, tá? Então vai ser o nosso JL Box IMG, JL Box IMG, vai ter uma largura aqui de 430 mais ou menos, que eu falei, né? Então beleza, vamos ver agora se funcionou direitinho. Aqui, ó, deixa eu inspecionar. A gente já está numa resolução aqui de... Bom, 430 ficou muito, já deu para ver logo de cara, tá? Vamos testar aqui no browser mesmo. Eu vou colocar 380. Ficou mais ou menos bom. Vamos colocar 370
Acho que 370 ficou melhor, né? Então vamos de 370 mesmo. 370, salvei, atualizei. Então se eu vou diminuindo agora, ó, quando chega aqui a menor que 400, aí ele passa a ser porcentagem e vai diminuindo proporcionalmente ali. Quando ele é maior que 400, ele pega essa largura fixa, fica lá estático agora, ó. Eu estou aumentando, não está mudando nada, beleza. E aí aqui então, ele diminui um pouquinho ali, 350 a partir do 768, beleza. E aí se a gente continua aqui agora, a partir de 992, aí ele já passa a ter a coluna, né, passa a ter a altura 100%, e aí o próprio JL Box MG também passa a ser 100%, e aí vão aumentando proporcionalmente, beleza? Bom, eu acho que é isso. Se a gente olhar direitinho agora, praticamente a gente deixou a nossa página inteira já responsiva. Deu até um pouquinho mais de trabalho do que eu imaginava que iria dar, porque essa página parecia relativamente simples, né? Mas como a gente teve esse posicionamento dessa imagem ali ao bottom, né? Esse pequeno detalhe no nosso design fez a gente ter que trabalhar mais um monte de coisa aqui para deixar a página responsiva, né? Mas pelo menos tá tudo belezinha agora, tá funcionando. Se a gente olhar aqui pelos devices, tá? Também dá pra gente ver que tá tudo encaixando bonitinho e tal. Vamos olhar aqui já antes da gente finalizar. Beleza, Galaxy. Se a gente olhar aqui, ó, a imagem tá encaixando. Pixel também tá encaixando, tudo belezinha. E assim por diante. Eu vou olhar só o iPhone X, tá? Já dá pra ver. Deixa eu olhar o iPhone 5, que tem uma resolução um pouco menor também. Também está encaixando. Beleza. E aí depois o iPad, que está encaixando tanto assim quanto assim. E o iPad Pro, que tem uma resolução um pouco maior. Aqui no iPad Pro, aqui ele está na vertical, né? E aí na horizontal tá legal. Na vertical não ficou muito bom, se a gente olhar, porque o 1024 ele já está pegando a resolução 992, tá? Eu acho que essa aqui seria a única resolução que ficaria relativamente incoerente aqui, o nosso layout, ou não exatamente incoerente, mas não tão bom assim. O que a gente poderia fazer é um Media Query exclusivo para o 1024, só para 1024, só porque a gente sabe que o iPad Pro tem essa resolução de largura, e a gente poderia fazer aqui assim, só para a gente matar, então, para ficar 100% certinho mesmo, tá? Vamos só fazer esse último pedacinho. Eu sei que essa aula já está ficando um pouco maior do que deveria, mas vamos tomar conta de todas as coisas aqui para realmente a nossa responsividade ficar legal e também para você aprender, beleza? Então eu posso falar assim, ó, Media Screen, no mínimo 1024 e também no máximo, tá? E aí eu posso falar então que vai ser também, além de mínimo, vai ser máximo, ou seja, vai ser só 1024, max. E aí agora eu posso atribuir uma propriedade um pouco diferente aqui de altura, tá? Para o nosso box IMG, na verdade é para o nosso avatar sobre, tá? E aí então só nessa resolução especificamente eu vou voltar a ser uma altura fixa, e eu vou escolher uma altura aqui de 500 pixels, porque eu acho que vai dar certo. Vamos testar aqui. Atualizei. E aí, beleza, jogou a nossa imagem lá para cima. A gente perdeu essa questão dela ficar alinhada no rodapé, mas eu acho que fica coerente a gente fazer desse jeito aqui, nessa resolução especificamente do iPad Pro na vertical. Beleza? Bom, então é isso. E eu acho que a gente terminou aqui. A gente já revisou tudo, beleza. Só mais uma última conferida, tá? Então, tudo certo, beleza. Tranquilo, legal. E aí, se a gente fecha aqui, continua legal. Bom, maravilha, é isso. Esse foi o nossa etapa de responsividade. Olha só, uma última coisa. Cada hora a gente vê uma coisa, né? Tá vendo que a imagem tá passando aqui, ó, na lateral, tá? Deixa eu só entender por que agora ela tá indo para cima lá.
Tá, ela tá indo para cima porque agora a gente não precisa desse left menos 15 ali. Então vamos lá consertar isso já. Tá aqui, ó. O left tem que estar zerado. Salvei, vou atualizar. Agora sim ela tá coladinha na borda, belezinha. Legal. Bom, agora sim, essa eu acho que é a terceira ou a quarta vez que eu falo agora sim, né? Mas agora sim, a nossa página sobre tá concluída, tá finalizada com o design responsivo, tá? E com isso eu acredito que a gente finalizou todas as nossas páginas, né? E a partir da próxima aula, então, a gente vai fazer uma etapa de revisão geral, a gente vai dar uma revisão em detalhes. Por exemplo, a gente não colou o menu responsivo em todas as páginas, tá? Não sei se você reparou, a gente vai colar o menu responsivo em todas as páginas e a gente vai também fazer mais algumas coisinhas. Por exemplo, uma coisa que me incomoda bastante é esse menu aqui, às vezes ele fica poluído quando tem alguma coisa por baixo dele, a gente vai tratar isso aí. Então, a partir da próxima aula a gente vai fazer esses retoques finais, belezinha? Te vejo na próxima aula.